Olá, queridos, é um prazer enorme ter a sua audiência qualificada no Frente a Frente. Hoje, não é diferente dos demais programas, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, que será ministrada pelo nosso entrevistado, e a entrevista fantástica que você não pode perder com o pastor Roberto Santos, conferencista internacional, e que está nos honrando hoje no nosso estúdio. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Queridos, voltando aqui, estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Roberto Santos. É Roberto dos Santos ou Roberto Santos? Na verdade, o nome é Roberto dos Santos Fernandes, mas é só acostumado, Roberto Santos. O pessoal acostumou chamando, virou um nome Roberto Santos, né? Exato. Pastor Roberto Santos é formado em História, formado em Teologia, mestrado, especialização em Ciências da Religião e hoje conferências no mundo todo, né? Viajando o mundo todo. Temos já 30 anos, né, pastor Davidson, nessa empreitada de ministrar não só no Brasil, mas em algumas partes do mundo, né? Correto. Pastor Roberto Santos, o programa hoje eu queria pautar algumas coisas aqui, em relação, por exemplo, o que o senhor me fala sobre a igreja e a religião, vamos falar sobre igreja e religião, e a igreja de 30 anos atrás, quando o senhor iniciou o ministério, e a igreja de hoje? Na verdade, pastor Davidson, focando especificamente no nosso contexto, que é a Assembleia de Deus, isso para as pessoas que estão nos assistindo, nós não podemos falar em nome de todas as denominações, mas especificamente a Assembleia de Deus, há mais de 30 anos, foi quando eu tive um encontro com Cristo, ela era pautada numa visão teológica radical. E isso era interposto através dos nossos costumes, do radicalismo. A mulher, por exemplo, não podia vestir uma calça comprida, não podia aparar as pontas do cabelo. Eu me lembro de situações de jovens da igreja serem excluídas, não é porque cortou o cabelo, é porque aparou as pontas do cabelo, não é? Então nós vivemos isso. Eu lembro do pastor Albino falar que excluiu pessoa porque ouviu o rádio. Ouviu o rádio, tomou Coca-Cola, eu já teria sido excluído umas 500 vezes, né? Então, lamentavelmente essa era. Mas teve um lado muito bom nisso, pastor Davidson, porque naquela época nós não tínhamos ninguém na igreja com formação acadêmica, a igreja ela era periférica, ela não tinha nenhuma visibilidade no cenário nacional, o que mudou totalmente nesses últimos anos. E vale lembrar também que essa questão do radical por parte de costumes, né,
que não é diretamente coisas bíblicas, mas de um outro lado também o poder de Deus, a salvação continuava de vento em popa. Havia né? talvez mais simplicidade nas pessoas e mais credibilidade. Talvez Sim. essa seja até uma palavra mais coerente para esse contexto. Porque a palavra de um líder, ela era uma palavra como se fosse a palavra de Deus. Respeitada, porque se conhecia o caráter. Não se tinha pastores formados em seminários, portanto a formação teológica ela era muito fragmentada, havia muitas interpretações bíblicas fora de contexto cultural e teológico, mas que as pessoas levavam isso com muita seriedade. O que eu percebo que ultimamente houve uma vulgarização de tudo que foi ensinado. Então nós temos um problema sério. Nós temos o trabalho das polaridades. Nós temos há mais de 30 anos uma igreja que seria chamada hoje como radical e uma igreja hoje extremamente liberal. Liberal não na questão dos costumes, mas liberal na sua interpretação de vida. Nós somos hoje um grupo considerado de evangélicos no Brasil. E se fala numa quantidade absurda de assembleianos, né? Que é mais de 40 milhões de evangélicos. De evangélicos, mas aí vem uma pergunta recorrente. O que de fato, efetivamente mudou no Brasil com o aumento de evangélicos? Eu ouvi uma palavra do pastor Rousseau Shedd, se não me falha a memória, ele diz assim: vocês dizem que tem uma grande parcela da população que é evangélico. E por que ainda está acontecendo tanta coisa horrenda e por que vocês não ganharam o Brasil para Jesus ainda? Ou seja, quer dizer, era mais fácil ter, mais interessante ter, por exemplo, 5% da população cristã, evangélica, pentecostal e com efetividade do que ter 40 milhões falando que é evangélico e na realidade não está mudando nada. E nós chegamos a um ponto extremo. Eu me lembro porque eu tenho uma criação católica e de minha mãe, por exemplo, de falar de vários colegas e amigas dela que eram da igreja e ela dizer o seguinte: não, essa linha é católica, mas não é praticante. Ela vai à igreja uma vez na vida. E aí chegou uma situação até inusitada. Nós já temos evangélicos não praticantes. Nós chegamos a esse ponto. Então a pessoa... ele é evangélico, está na igreja, mas não é igreja. E talvez esse seja um dos grandes problemas da atualidade. Perfeitamente. E o que é que o senhor acha que coisas que nós deveríamos mudar para que o evangelho alcançasse mais vida? Por exemplo, nós tivemos a chegada da TV, do rádio, das redes sociais, mas o que efetivamente precisa nós cristãos mudar? Em termos de mídia, nós estamos muito bem servidos. Bem servidos. Né? A questão hoje é voltar à centralidade da cruz. Da palavra. Esse é o ponto-chave, porque nós nos distanciamos da cruz, e é até importante, você sabe muito bem disso, Davidson, mas eu, enquanto historiador, não posso deixar de falar isso aqui, é que nós, como assembleianos, nós não temos o costume de usar a cruz. O que eu acho, pessoalmente, que é muito triste, porque o maior símbolo da igreja, do cristianismo, não é peixe. Não é o símbolo do peixe, é a cruz. E nós não usamos cruz, não é por uma questão teológica, é por uma questão histórica. Porque Portugal vai dominar o Brasil, a cultura portuguesa chega e, obviamente, Portugal é um país de estrutura católica. Então, as igrejas são estabelecidas aqui. E qual é o símbolo maior deles? A cruz. Então, ao longo dos anos... Que, ao chegar às caravelas, você chega na Bahia, tem o tal do morro lá, o Monte de Vera Cruz, né? Tudo você vai ter a presença da cruz. Da cruz. Quando vir a cruz, você identifica a igreja católica. Não o cristianismo, mas a igreja católica. E nós perdemos por quê? E aí, por causa dessa rixazinha de religião,
o pentecostal, a igreja não adotou a cruz. Não, na verdade não é isso. Ah. O que acontece? Quando o Brasil está sendo descoberto aqui, que aí é uma polêmica, será que foi descoberto mesmo? Mas não é o nosso tema aqui. É tipo o Neil Armstrong pisar na lua, né? Então, eu acho que é o mais profundo que é isso aí. Mas o que acontece? Está acontecendo na Europa um movimento de reforma. Só que nós não tínhamos redes sociais naquele momento. Então, a proposta chega aqui já por volta de 1600, através dos franceses, que traz não a ideia de pentecostalismo, mas de protestantismo. E traz para cá, mas são expulsos. Depois vieram os holandeses com o refino do açúcar, vão lá para o Nordeste, estabelece lá, mas depois são expulsos. E por fim vem os ingleses. E os ingleses, por estar com toda aquela força política com o Brasil, que é na verdade a coroa que está aqui no Brasil, o que vai acontecer? Eles pedem a liberação para se pregar. E o rei determina, vocês podem pregar, vocês podem ter suas igrejas, mas elas não podem ter duas coisas. Não pode ter sinos e não pode ter cruz. Para não confundir. Para não parecer igreja católica. Serão chamadas casas de oração. E aí se implantou no Brasil Isso que uma ano, cultura, aproximadamente? 1700 e pouco. Aí se implanta no Brasil uma ideia de que protestante não usa cruz. Então as nossas igrejas, tradicionalmente falando, não usam sinos e não usa cruz. Eu estou dizendo em termos de assembleia, as outras denominações aí é um outro contexto, isso é muito demorado, com certeza isso será num outro momento. Mas especificamente nosso grupo agora. Essa é a realidade. Então não é uma questão teológica. Entendi. É uma questão histórica. Então tem gente que tem medo da cruz, vê a cruz como uma coisa do maligno. E é o maior símbolo do cristianismo, é cruz. O senhor, como historiador, o que a igreja de hoje, relacionada à igreja de 400 anos antes de chegar no Brasil, mudou? O que mudou? Mudou muita coisa, Davidson, mas a gente precisa entender que o contexto social era diferente, a cultura do povo era outra. O que nós temos hoje no Brasil, alguns teólogos chamam de fragmento do Evangelho. Por que o fragmento? Porque a essência do Evangelho foi perdida. Dizem que o Evangelho foi criado na Inglaterra, produzido nos Estados Unidos e consumido no Brasil em uma determinada época, por causa do movimento pentecostal, por causa dessa explosão pentecostal. Hoje, acho que nós estamos vivendo a cinza do pentecostalismo, você diria isso? O problema é que nós confundimos hoje o pentecostalismo, a essência dele, com a aceitação, por exemplo, das manifestações espirituais, do batismo no Espírito Santo, de tudo isso que nós, como assembleanos, aceitamos, e isso já está inserido no nosso DNA. Por mais que alguém diga que não exista, por mais que alguém queira provar na Bíblia que isso não é real, está na gente. É um fator para a gente, não só espiritual, é cultural. O assembleano, de forma geral, ele está arraigado nisso. O problema é que nós temos confundido isso com esses movimentos que têm acontecido. Houve, não sei se você lembra, uma epidemia no Brasil de movimentos que foram passando. Do cai-cai, do paletó, do Benihim, do sopro. sopro. Porque o que eu... Do dente de ouro. O que eu vejo nisso, do pastor? G12, né? Eu não tenho dúvida que em algum momento alguém jogou o paletó e a pessoa caiu. Eu não tenho dúvida que em algum momento a pessoa soprou e o outro foi curado. O problema é que transformaram isso em doutrina. Em regra, né? Um fato... Qual da passagem de Pedro lá, né? Do lenço... E do Paulo, né? Lenço de Paulo e a sombra de Pedro, né? Curava. Aí eles pegam isso, faz isso virar regra. Tipo o copinho, põe o copo aí... Transforma isso em doutrina. Então é algo bíblico, aconteceu, mas não é algo que é constituído por Deus como doutrina. Porque é uma diferença que as pessoas não sabem. É igual você pegar a queixada, Sansão com a queixada de jumento e matar 1000 homens inimigos. Então, isso não é uma doutrina, né? Você pega uma queixada de
E o que poucas pessoas sabem discernir é que há uma diferença naquilo que é bíblico e naquilo que é doutrina. Existem muitas coisas que são bíblicas, mas não são doutrinas. É isso aí. E qual que seria hoje, a mensagem que o senhor deixaria hoje para nós evangélicos? Eu digo nós evangélicos, digo o pentecostal, o presbiteriano, o batista. O que seria a mensagem? Voltarmos à essência da mensagem da cruz. Mudarmos a nossa visão em relação a Deus. Um dos grandes, eu preguei isso na sua igreja há 15 dias, falando sobre a paternidade de Deus. Dos grandes desafios de Jesus foi inserir numa cultura fechada como a dos judeus a ideia paterna. Porque tudo que se conhecia de Deus no Antigo Testamento é que ele era o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. E Jesus vem com o discurso e diz, ele continua sendo o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele não deixou de ser Deus. Só que ele ensina na oração, que é chamada Pai Nosso, esse grande detalhe da vida cristã. Ele vai, então, tirar de nós o sentimento da orfandade e vai inserir na gente a visão paterna. Que o nosso Deus, ele é Deus, mas ele é Pai. E aí Jesus vai dizer mais ainda, você tem um Pai que é Deus. Não você tem um Deus que é Pai. Você tem um Pai que é Deus. Então a visão que a gente tem de Deus não é paterna. Até porque, na nossa cultura, a maioria das pessoas não tem uma boa lembrança dos pais. O pai, na cultura brasileira, pelo menos dentro do nosso contexto, na grande maioria, o pai é ausente. Como é que ele substitui a ausência? Dando presente. Ele substitui a presença dando presentes. Ele vai estar ausente na criação, porque quem fica mais tempo com a criança normalmente é a mãe. Quando a criança começa a ir para a escola, quem é que vai dar aula para a criança? É um tio ou uma tia? É a tia. Quando ele vai para a escola dominical, quem é que vai dar aula para ele? É um pastor? É um homem ou é uma mulher? É uma mulher. Onde está a presença paterna nisso aí? A lembrança que ele tem do pai é do pai briguento, do pai que fala alto, é o pai que bate, que disciplina. Então a visão se torna distorcida. Quando a gente vai ver Deus como pai, a lembrança que a gente tem é de um Deus punitivo. E isso foi impregnado na gente como religião, não como espiritualidade. Há uma diferença enorme de religiosidade para espiritualidade. E talvez esse seja o maior desafio da igreja atual. Não mostrar religiosidade para as pessoas, mas espiritualidade. Pastor, voltando aqui na questão da religiosidade, do corpo de Cristo e tal, hoje nós temos um grande número que o IBGE deu a informação aí, que nós estamos chegando a 50 milhões de evangélicos. Até, eu não sei se eu citei aqui, a frase nós falamos do Russell Shedd, né? Ele falou assim, então por que o Brasil está desse jeito? O que o senhor vê essa questão da religiosidade, da bandeira religiosa e do corpo essencialmente de Cristo? A grande questão aqui é saber exatamente o que mudou efetivamente no Brasil com esse aumento de evangélicos. É que se você aumenta evangélicos, teoricamente, como diz o Russell, deveria diminuir a criminalidade. Ó, que agora o povo é crente, bandido, não tem bandido crente. Se ele é crente em Jesus, se ele é evangélico, se ele é cristão, ele não mata mais. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Esse é o princípio da palavra. Dava cheque sem fundo, não dá mais. É o famoso cheque maranata, né? Que você levanta e profetiza. Ele voltará. E volta mesmo, sem fundo. Então esse é o quadro que nós temos de evangélicos. Que alguns deles entram na política para fazer a diferença e daqui a pouco vem os escândalos. Isso não precisa de estatística, porque está aí, todo mundo vê, para vergonha do Evangelho.
Então, o que eu volto a dizer com muito temor de Deus no meu coração, a igreja precisa voltar à centralidade da cruz. Ela precisa voltar a entender que igreja, como corpo de Cristo, ela nunca irá se conformar com esse mundo. A igreja que tem crescido não é a igreja corpo de Cristo, é a igreja institucional. A religião. Inclusive, que institucionalizou a fé. Você só vai para o céu se você passar pela igreja. E aí nós voltamos às raízes da Idade Média, que Da indulgência. o pedágio para você entrar no céu, nessa estrada, o caminho é Jesus. Você só vai para o céu se você for da minha Se igreja. você estiver inserido nela. Você só vai para o céu se você der tal contribuição. E se Por aí você vai. não der a contribuição ou dízimo, você está perdido. Não, além de E ir aí para a o gente céu, ainda está precisa- excomungado, É, né? e a gente precisa entender que dízimo é uma questão de fé, de obediência, é uma bênção dizimar, é uma bênção ofertar, mas isso não pode ser imposto religiosamente. Isso tem que fluir como um fruto de Deus, do trabalhar de Deus, da consciência cristã, que eu oferto, que eu dizimo, não para ser salvo, mas porque eu sou um salvo, eu faço isso sem dificuldade nenhuma. Eu acho que invertemos as coisas, por isso que está dando BO. É verdade. É verdade. Pastor, nós já estamos finalizando, chegando ao fim desse programa, mas ainda tem um espaçozinho. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de fé, uma mensagem para as pessoas que nos assistem esse programa. Deus tem abençoado esse programa, já está indo aí para mais de 2 anos. É uma bênção. Eu tive assim umas peripécias, continuo não o programa, mas eu vi o agir de Deus e vi que Deus tem um propósito nesse negócio, através de levar as pessoas de esperança, levar uma mensagem de transformação, assim como Ele fez nas nossas vidas, né, na vida do Senhor, na minha vida, e que há um Deus, sim, que está acima da religião. Eu queria que o senhor deixasse naquela câmera ali uma mensagem aí de aproximadamente uns 5 minutos, que não precisa mais do que isso para a vida ser alcançada. É verdade. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E gostaria então de compartilhar um texto que faz parte das parábolas de Jesus, do capítulo 15 de Lucas. Você vai encontrar a partir do versículo 8 ao versículo de número 9. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. No capítulo 15 de Lucas tem, na verdade, 3 parábolas, que é considerado por alguns estudiosos esse capítulo como os perdidos e achados. Aqui se perde uma ovelha e se acha. Aqui se perde 1 dracma, que era uma moeda, e aqui se acha. Aqui se perde um filho, e aqui se acha. A verdade, essas 3 parábolas, elas caminham na mesma mão, dizendo a mesma coisa. Mas especificamente aqui, esta parábola, fala que uma mulher tinha 10 moedas de prata, que eram dracmas, e em algum momento ela percebeu que havia perdido uma. Eu não quero falar exatamente da perda da dracma como os valores que nós vamos perdendo ao longo da vida, mas a percepção desta mulher da perda. Porque muita gente, muito mais do que perder a dracma, elas perderam a percepção da perda. É tão interessante notarmos que Sansão, ele não teve essa percepção. Ele perdeu e não sabia que havia perdido. Quando Dalila o instigou dizendo: Sansão, lá vem os filisteus, novamente. E ele diz: vou me levantar como das demais vezes e vou fazer o que estou acostumado a fazer.
expulsar filisteus. Só que o texto vai dizer que ele não sabia que o Espírito de Deus, que a força de Deus, que a graça de Deus não estava mais nele. Ele não teve essa percepção. E eu agradeço a Deus pela vida desta mulher aqui, nessa parábola da dracma, porque muito mais do que achar a dracma, ela ter se achado nesse contexto de perda. Em que momento que ela se dá conta que havia perdido? Porque não foi o marido que a questionou, não foram os filhos que a questionaram, não foi o pastor dela que foi à sua casa visitando-a e indagando, dizendo a ela: você perdeu a dracma. Ela percebeu que havia perdido. E que a gente possa ter a sensibilidade espiritual de percebermos que nós não somos a última Coca-Cola gelada do deserto, que nós não somos o cara, que nós precisamos sim da graça de Deus. E que a dracma foi perdida dentro de casa, não na rua, não na feira, não entre os amigos, mas perto de si. As nossas maiores perdas não são as que estão longe, e sim as que estão perto. Então eu desejo que você que esteja nos assistindo possa parar, pensar e entender que Deus é capaz de te ajudar a achar os valores que foram perdidos. Deus abençoe sua vida. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero te agradecer o pastor Roberto, viu, pela essa presença maravilhosa aqui, dedicar uma parte do tempo do senhor a conceder essa entrevista e levar essa mensagem de fé às pessoas. Eu quero te agradecer mais uma vez e convidá-lo a estar no próximo programa conosco. Deus abençoe e até o próximo programa. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br.